Eu estava agora há pouco dando uma olhada aqui no grupo e foi postado 3 textos. Esses 3 textos foram postados com o intuito de provar de que a humanidade ainda tem pecado, vive no pecado, vive debaixo do pecado, é escravizada. Só que aqueles 3 textos, todos eles têm contexto. Então, se qualquer pessoa fazer o que eu fiz ainda agora há pouco, ler os contextos dos textos, vão perceber do que se trata. Então, é aqui onde a gente pode usar o que muitas pessoas, quando não quer acreditar, usam o termo de dizer que está isolando os textos. Não vou dizer isso, não. Mas era muito bom se antes de pegar um texto daquele dali com o intuito de provar que existe pecado, ler os contextos para saber trazer uma boa notícia aos demais. Porque ali é muito claro, aqueles textos são muito claros. Agora tem um porém. É muito claro para quem lê a Bíblia com atenção, com bastante cuidado. Porque uma das primeiras perguntas que você tem que usar quando vai analisar os textos é, no mínimo, você mesmo ler e fazer pergunta para aquilo que você está lendo. Olha, eu mesmo aprendi ao longo da caminhada, da leitura diária, que nós temos que fazer pergunta para aquilo que nós não temos certeza do que é ainda. E quando você faz pergunta, então é como se trava, é como se travasse. Quando você faz uma pergunta, é como se travasse, não funcionasse, não andasse para frente. E para tirar essa barreira aqui, para deixar a leitura andar com a interpretação, é necessário que você faça uma pergunta. E então, você já imaginou se quem colocou aqueles textos ali fizesse uma pergunta assim: o que é o pecado? O que é o pecado? E aí você fosse olhar na Bíblia e procurar a resposta dessa pergunta da leitura que você estava lendo. O que é o pecado? Aí você vai entender. Quando você começar a aprender a fazer pergunta, ou melhor, está sempre o tempo todo se lembrando durante o texto de fazer pergunta para o texto que você mesmo está lendo, você vai perceber que tudo sobre a interpretação da leitura daquilo que você está lendo vai mudar, vai melhorar o entendimento para você. Porque até o aluno na sala de aula, o aluno que não faz pergunta ao professor, ele não tem resposta. Por quê? Ele não faz pergunta. E aí lá na frente vai dar problema, porque aquele aluno que não faz pergunta, ele não tem resposta. E todo mundo precisa da resposta daquilo que está ouvindo. E o professor está ali para dar a aula. E os alunos estão para ouvir a aula que o professor está dando. E então, o aluno está lá para estudar. Está para estudar porque ele não sabe, por isso é necessário que ele faça a pergunta. Então, quando você mesmo estiver diante dos textos, você mesmo vai lendo e fazendo pergunta para aquilo que você não está sabendo. Ou melhor, é você que é o seu próprio professor daquilo que você está lendo.
Por isso ali, nos textos, eles todos três falam de pecado. E, no mínimo, era para você já ter descoberto o que é o pecado. Quando você descobrir o que é o pecado, as coisas começam a se encaminhar. Porque dizer que alguém tem pecado hoje, depois de 2000 anos que Jesus foi torturado ali naquela cruz, e você dizer ainda que tem pecado, é uma falta de conhecimento muito grande e de uma boa leitura. Porque, rapaz, a Bíblia diz que o pecado entrou por um homem. E esse pecado dele se gerou morte. E essa morte passou a todos os homens. Ou melhor, eu não pequei. Eu herdei o pecado de um homem. Só que o que acontece é que eu sou depois da cruz. Eu nasci sem pecado. Isso é forte, mas você tem que engolir. Entendeu? Então, é muito claro essa realidade. As pessoas ficam o tempo todo achando que tem pecado. Leia a Bíblia com atenção, faça pergunta para aquilo que você está lendo, que você vai colhendo as respostas as quais você necessita. Porque eu até agora não citei Bíblia aqui. Não citei. Estou apenas falando algo que precisa ser falado. Então, aprenda a ler e fazer pergunta para aquilo que você está lendo, e você mesmo lendo vai tirando suas conclusões através das respostas, que você mesmo está lendo o texto e vai colhendo as respostas. É dessa forma. Se não for assim, você está se sentando ou lendo em vão. A leitura não está servindo, porque eu só posso dizer que tem pecado ainda hoje se o próprio Jesus nunca tivesse vindo ao mundo. Mas o pecado entrou por um homem, este homem é chamado de Adão. Só que o segundo Adão já passou pela cruz. E se ainda tem pecado, então Jesus vai ter que vir de novo, nascer de Maria. Vai ter que ter a qualquer momento outra cruz para ele passar por dentro e morrer de novo. Será que está certo ou está errado? É bom pensar para não estar mais enganando as pessoas por aí. Existe uma quantidade gigantesca de muitas pessoas, uma multidão grande de pessoas enganando as outras, dizendo que elas têm pecado. Vá para a Bíblia, ler com atenção. Você só pode dizer que tem pecado ainda hoje se Jesus nunca tivesse vindo. Se tivesse vindo até hoje só o próprio Adão. Ele pecou e o pecado passou toda a raça humana. Então, se Jesus nunca tivesse vindo, você estava certo dizer que a humanidade tem pecado. Mas o Adão chegou e colocou o pecado nas pessoas. Só que, graças a Deus, Jesus já passou pela cruz. Então, que é Adão, botou, mas já apareceu o outro para tirar. E aí? Não citei Bíblia para você. Estou apenas contando algo de dentro da Bíblia e não estou citando Bíblia. Entendeu? Vê se você entende o que eu quero falar para você. Não citei livros e nem citei capítulo nem versículo. Mas observe aí.
Apenas citei nomes de homens. Jesus, Adão, Jesus. Citei Maria. Observe isso, tá bom? O meu abraço, boa noite a você e a todos. Mas é muito bom fazer uma avaliação das suas leituras e ter mais atenção com aquilo que você lê e aprenda a fazer pergunta para aquilo que você está lendo e você mesmo seja o seu professor de responder as perguntas que você mesmo está fazendo. O meu abraço, boa noite.